Saber administrar medicamentos significa não errar na dose, ou seja, nem para mais, nem para menos. E é sobre essa aplicação que vamos falar agora na capacitação em suinocultura. Bom, nós vamos abordar um tema, medicação em suínos, teoria e prática da aplicação de medicamentos. Esse é um tema bastante discutido na prática veterinária da suinocultura, no processo de trabalho de todos os profissionais envolvidos em produção de suínos. E existem vários aspectos relevantes em termos bem práticos. Nós vamos focar numa questão aplicável, efetivamente, em relação à terapêutica antimicrobiana. E alguns conceitos precisam ser trabalhados em relação a essa prática da aplicação de medicamentos, para que nós consigamos fazer o melhor uso dessa ferramenta, sem exageros e sem deficiências. E para isso é importante conhecer a fundamentação técnica que existe por trás da terapêutica e conhecer alguns desafios práticos, alguns exemplos de campo de mau uso dessa ferramenta e de bom uso dessa ferramenta também. Então nós vamos abordar esse tema de forma sequencial para que a gente possa chegar a uma mensagem bem aplicável e bem prática, né? Começando por uma pesquisa interessante que foi feita nos Estados Unidos alguns anos atrás, de como o produtor de suínos, que em última análise é quem carrega essa cadeia de produção nossa, como ele percebe o profissional, especificamente aqui o veterinário envolvido na produção de suínos, e fica bastante evidente que existe uma expectativa muito grande. Isso aqui significa que a imensa parte dos produtores consultados considera o profissional veterinário altamente capacitado no campo das doenças, da prevenção e do tratamento das doenças, que é algo bem dentro do contexto que nós vamos conversar aqui sobre terapêutica em produção de suínos, né? Ao passo que em outras áreas do conhecimento, né, aconselhamento econômico, aconselhamento nutricional, construções, essa categoria profissional é vista de forma com reservas. Mas o fato é que nós vamos tratar especificamente de um campo onde existe uma expectativa muito grande em relação ao aconselhamento técnico, uma expectativa positiva em relação à competência técnica para a implementação disso, e muitas vezes o que nós observamos em termos práticos no campo é que faltam alguns embasamentos, faltam alguns conceitos e falta o respeito a alguns conceitos para que se faça uma aplicação correta do uso de antimicrobianos de forma geral na produção de suínos. Então é dentro desse campo que nós vamos conversar, buscando sempre o que a gente chama de uso prudente de antimicrobianos, né? Em diversos mercados, em alguns outros países, isso é bastante discutido, é bastante colocado na forma de manuais, de protocolos específicos para serem respeitados. Isso não é muito observado na suinocultura brasileira, mas nós temos todas as condições, os profissionais a campo têm todas as condições de, com base em alguns conhecimentos técnicos específicos, né, com base em alguns conhecimentos fundamentais também, desenvolverem um bom trabalho em relação à utilização prática de antimicrobianos na produção de suínos. Bom, de forma geral, a gente pode conceituar alguns itens, né, especificamente aqui 9 itens, que a gente chama de boas práticas no uso de medicamentos na produção de suínos. E é importante a gente repassar cada um desses itens aqui. Avaliar cuidadosamente a necessidade do uso da medicação, principalmente a medicação terapêutica, a medicação curativa especificamente. Utilizar medicação específica após o diagnóstico preciso e avaliação laboratorial quando ela quando procede, quando ela é aplicável ao caso. Garantir que o medicamento utilizado tenha recomendação específica para aquela fase em uso. Cuidado com a bioequivalência no uso dos medicamentos similares, isso é importante, nós vamos abordar isso em particular, o conceito de bioequivalência na utilização de medicamentos similares dentro da medicina veterinária. Usar criteriosamente as associações de drogas, isso é importantíssimo na prática clínica na suinocultura, é muito comum a utilização de associações e muitas vezes existem associações que não são corretas tecnicamente ou que não são bem conduzidas em termos práticos. Então, usar criteriosamente as associações de drogas,
usar a via de administração mais adequada, né? Existem vias de administração possíveis para o antibiótico, via injetável, via ração, via água, e nós temos situações específicas para a utilização adequada de uma via ou de outra via. Obedecer a prescrição quanto à dose e período de uso e evitar o uso indiscriminado de antibióticos como promotores de crescimento. Existem componentes até em termos de legislação aplicável ao nosso segmento importantes aqui, então é importante evitar o uso indiscriminado de antibióticos como promotores de crescimento, né? Isso é uma realidade bastante forte em alguns outros países, ainda relativamente liberal no nosso mercado, mas com uma tendência de restrições crescentes, e nós precisamos estar preparados tecnicamente para isso. E evitar contaminação do manipulador e do meio ambiente no ato da manipulação de medicamentos veterinários, né? Então são itens que são genéricos, mas que de forma geral definem aquilo que a gente chama de boas práticas no uso de medicamentos na produção de suínos. Vamos adiante. Qual que é a situação atual, né? Traçando um panorama bem prático do que a gente vive no nosso mercado de produção de suínos hoje. Nós convivemos, isso é uma particularidade da suinocultura brasileira, nós convivemos com sistemas de produção muito heterogêneos, para dizer o mínimo, né? Muito heterogêneos em termos de instalação, em termos de conceito do sistema de produção, em termos de segregação entre sítios, né? Gestação e maternidade, creche, recria e terminação, segregação em diferentes conceitos ou não, produção em ciclo completo, de forma geral. A gente convive com uma heterogeneidade imensa em sistemas de produção no Brasil, e isso interfere em quê? Interfere na dinâmica de infecção de diversos agentes etiológicos, de diversas doenças, e que interfere na forma como elas se manifestam e, em última análise, vão interferir na forma de nós tratarmos ou prevenirmos determinadas enfermidades. Então, isso aqui interfere e é um raio-x bem realista da situação atual nossa. Condições de manejo e higiene que existem nos sistemas de produção hoje, muitas vezes deixam a desejar. Existe muito trabalho para ser feito antes da discussão de um plano terapêutico, trabalhos preventivos e trabalhos de gestão interna, de biossegurança interna e de manejo, higiene, limpeza e desinfecção. A estrutura piramidal de produção e sanidade tem uma interferência muito grande na forma como as doenças se manifestam ou se disseminam na produção de suínos, né? Existe uma estrutura piramidal na suinocultura, que desde as granjas núcleo até as granjas comerciais, e essa multiplicação de material genético também é relevante do ponto de vista sanitário para a gente lidar com determinados agentes em termos práticos no campo. Biossegurança e nível de consciência sobre essa biossegurança, né? Esse é um ponto muito frágil da suinocultura brasileira. A gente convive com padrões de biossegurança muito aquém do que seria adequado para prevenção e para gestão de determinadas enfermidades na suinocultura. Existe um quadro que não é regra, né? Existem exceções, obviamente, mas um quadro de relativa acomodação técnica, né? Com base em algumas experiências passadas que os profissionais têm, existe uma tendência de repetição de alguns procedimentos, de alguns comportamentos em termos de medicação, e existe um nível de insegurança e um nível de conhecimento muito variável dentro do nosso mercado. Então, tudo isso faz um contexto, faz um cenário atual que interfere em como nós temos que lidar com a questão dos antibióticos, dos antimicrobianos de forma geral, né? Um quadro que mostra um pouco a realidade de utilização de antibióticos via ração no nosso país, no Brasil hoje, é esse aqui, né? Se a gente analisar diversas segmentações das dietas, das rações numa granja de suínos, partindo de uma pré-inicial 1 até uma ração de terminação durante a vida e o crescimento dos animais de abate, a título de exemplo apenas, né? Com as idades nas quais normalmente são feitas as transições dessas rações, nós vamos encontrar um quadro mais ou menos assim, onde essa barra vermelha significa medicação contínua, né? Existe um procedimento que não é regra, mas é muito comum na suinocultura brasileira, onde a maior parte das rações na fase inicial da vida do animal e no início da fase de engorda desses animais são medicadas, 100% medicadas ou medicadas em doses curativas, né? Durante uma fase bastante expressiva da vida desses animais. Tem exceções a isso é só um raio-x geral do que acontece na nossa suinocultura, mas é muito comum a ocorrência de medicações em níveis altos em boa parte da vida dos animais, e esse é um procedimento questionável sobre vários aspectos que nós precisamos trabalhar com essa realidade, né?
O fato é que a situação atual, ainda falando do panorama atual da nossa suinocultura, nos mostra que nós temos um imenso caminho para melhorar nisso. Uma variação imensa de resposta aos produtos que são utilizados, aos antibióticos, antimicrobianos utilizados, e quadros crônicos de problemas entéricos, problemas respiratórios, que muitas vezes são altamente influenciados pelo sistema de produção, pelo tipo de instalação, pelos manejos pós-desmame, pelas variações de instalação, de nutrição, de ambiência que existem nas granjas e pela interação de todas as variáveis que interferem na manifestação ou não de problemas sanitários, no nível de transferência de imunidade passiva que os animais têm, e tudo isso gera um quadro específico de cada granja que no nosso país e no nosso mercado acaba refletindo numa variabilidade imensa em termos de manifestação dos problemas sanitários e que nós precisamos trabalhar dentro do conceito dos antimicrobianos, com critério. Fato é que a interação entre sistema de produção e planos terapêuticos ou programas estratégicos de sanidade suína é uma realidade. Quando nós analisamos a situação de mercados, por exemplo, o mercado americano que trabalha dentro do conceito, ou a maior parte do mercado americano já trabalha num conceito que é chamado win to finish, né, desmame ao abate, onde as creches foram virtualmente eliminadas, e você trabalha com lotes de idade única, tudo dentro, tudo fora, simulando em grande parte aquilo que a avicultura de corte faz. Você convive nessas situações com um sistema de produção que facilita a gestão sanitária, que dificulta a prevalência e a permanência dos problemas sanitários dentro do sistema de produção. Então, nesses sistemas, a resposta a um programa estratégico de sanidade suína que seja mais suave, por exemplo, em termos de inclusão de produtos ou de medicamentos veterinários, muitas vezes é uma resposta diferente de um sistema de ciclo completo que convive com reposição de plantel irregular, com instabilidade imunológica constante, com dificuldades de limpeza e desinfecção, com questões culturais da gestão da produção que interferem na manifestação das doenças. Ao passo que um sistema de grande escala como esse é um sistema que facilita a gestão sanitária e facilita a aplicação criteriosa dos medicamentos também. Então a gente tem que ter em conta que mesmo dentro da nossa realidade da suinocultura brasileira existe uma variação de sistemas de produção grande e que eles vão interferir em última análise nisso, né? Assim como sistemas de produção que convivem com modelos de gestação coletiva, por exemplo, interferem na dinâmica de infecção que ocorre nos plantéis dessas granjas. Consequentemente, você vai ter uma gestão sanitária, uma gestão de problemas sanitários diferente. O que acontece do ponto de vista de desafios com verminoses, por exemplo, num sistema como esse, é diferente de um sistema de gaiolas individuais. E nós temos que estar preparados para isso, para lidar com desafios que são novos ou que se fazem novos em função do sistema de produção. Dentro de diversos sistemas de produção de fluxo contínuo, né, é comum observar picos de problemas sanitários, picos de problemas com enfermidades que geram transtornos e instabilidades muito grandes no sistema de produção, e para isso os profissionais envolvidos no sistema de produção têm que estar capacitados a entender essas interações e a agir com utilização prudente, mais correta e incisiva, pontual dos antimicrobianos, né? Nossos objetivos aqui, nós vamos falar um pouco de conceitos básicos, né, na aplicação prática e um pouco na teoria dos antimicrobianos também, as classificações dos antimicrobianos, os seus mecanismos de ação, as associações, alguns casos práticos que ilustram oportunidades que nós temos a campo e alguns experimentos realizados. Bom, em se tratando de terapia com antimicrobianos, isso é uma mensagem importante. Nós podemos fazer mais e melhor do que aquilo que tem sido aplicado na rotina das granjas. Essa é uma área de bastante conhecimento já consolidado, não é uma área de grandes novidades em termos teóricos, mas é uma área de grandes oportunidades práticas. Tem muita oportunidade para melhorar o que é feito na suinocultura brasileira em termos de prática de aplicação de medicamentos, né? Falando um pouco em classificação dos antimicrobianos, eles podem ser classificados por diversas formas, classificados pela sua estrutura química, pela sua origem em termos de síntese, pela sua ação biológica, pelo seu espectro de ação.
ou pelo seu mecanismo de ação. São 5 formas diferentes de classificar, né? O nosso foco vai ser muito maior na aplicação prática disso em termos de planos terapêuticos, mas é importante a gente entender as classificações porque elas nos levam a entender um pouco melhor o potencial de associações e outras questões importantes na terapêutica, né? Em termos de ação biológica, que é uma classificação bastante importante para a gente em termos práticos e aplicados, né? Os antimicrobianos nós podemos dividi-los de forma bem geral e bem sintética em bactericidas e bacteriostáticos, né? Isso é uma classificação importante. Os bactericidas, alguns exemplos deles são as penicilinas, as cefalosporinas, as polimixinas, bacitracinas, sulfas e quinolonas, né? Dentro da classe das quinolonas estão a enrofloxacina, a norfloxacina, a ciprofloxacina, para citar exemplos práticos, né? E tem também os bacteriostáticos, que são macrolídeos, tetraciclinas, florfenicol, pleuromutilinas, aminoglicosídeos, aminociclitóis e lincosamidas. São as classes principais de medicamentos, de drogas que são classificadas dentro da categoria dos bacteriostáticos em termos de mecanismos de ação, né? Ainda dentro dessa categoria, nós podemos dividir os medicamentos ou as bases moleculares das drogas em ação bactericida tempo-dependente ou dose-dependente. Isso é muito importante na hora de se definir programas terapêuticos práticos, por quanto tempo medicar um determinado lote de animais, se o que é mais importante é a permanência de uma dose terapêutica efetiva por um determinado número de dias, ou se é especificamente a dose em que se está trabalhando dentro de um período menor de dias. Se é uma ação tempo dependente, o período de medicação é fundamental. Se é uma ação dose dependente, a dosagem efetiva que é feita para se atingir o sítio de ação que se deseja naquele plano terapêutico se torna mais importante do que o tempo, né? Exemplos de antibióticos dose dependentes, os aminoglicosídeos como gentamicina, neomicina são exemplos práticos, as quinolonas como a cipro, a enro e a norfloxacina. Exemplo de antibióticos tempo-dependentes, as sulfas, as tetraciclinas, florfenicol, macrolídeos, lincosamidas, penicilina. São definições conceituais importantes na hora de se pensar em associações de antimicrobianos. Também a estrutura química de cada droga, de cada molécula é importante. É uma classificação que nós não vamos utilizar muito na prática terapêutica, mas é uma classificação, é uma diferenciação importante. Cada uma dentro das próprias famílias das quinolonas, nós vamos ter suaves ou sutis mudanças moleculares entre elas que vão explicar diferentes mecanismos de ação, explicar diferentes espectros de ação e diferentes perfis de sensibilidade muitas vezes. Então eles também são classificados de acordo com a sua estrutura química molecular, né? Em relação ao mecanismo de ação, é uma das classificações mais importantes que se tem para os antimicrobianos, porque em função desses mecanismos de ação ou da forma que eles interagem com a célula bacteriana, no caso de bactéria, que nós vamos definir potenciais de antagonismo ou de sinergismo entre algumas moléculas específicas. Então, citando alguns exemplos, né, de antibióticos com ação sobre a síntese proteica via ribossomos, nós não vamos repassar como é que funciona o processo de transcrição, mas de síntese proteica, basicamente os antibióticos que vão agir ou gerando a síntese de proteínas defeituosas ou inibindo propriamente a síntese de proteínas pelas células dos agentes-alvo, das bactérias que são alvo daquele antibiótico específico. Nós vamos ter subunidades ribossômicas assim, que são importantes no processo de transcrição proteica e que nós vamos ter antibióticos agindo sobre subunidades diferentes. Então, exemplificando subunidade 50S, subunidade 30S. Então, se nós associarmos, por exemplo, uma tetraciclina com uma gentamicina, ou seja, uma tetraciclina com aminoglicosídeo, que agem sobre um mesmo sítio de ação, nós vamos estar gerando uma competição da mesma droga, da mesma molécula, sobre um mesmo sítio de ação, caracterizando uma situação de antagonismo. Ao passo que se nós associarmos um macrolídeo com uma tetraciclina agindo em porções diferentes ribossômicas, no processo de transcrição, nós vamos estar potencializando, agindo simultaneamente em diferentes sítios de ação e potencializando a ação dessa associação de drogas sobre a síntese proteica daquela bactéria-alvo, daquele processo terapêutico em si. Então, classificação em si, em relação a mecanismo de ação dentro da célula bacteriana, seja parede, seja síntese proteica da célula bacteriana, é algo muito importante porque nos ajuda a entender por que determinadas associações são antagônicas e porque algumas associações são indiferentes e outras são sinérgicas. Bom,
Macrolídeos é uma categoria, merece um parêntese em particular, porque é uma categoria bastante importante na prática terapêutica da suinocultura, né? Em sua maioria derivados de Streptomyces, lactônias macrocíclicas ligadas a cadeias de açúcares, que é uma definição de estrutura molecular. Essa categoria começou a ser definida como categoria a partir do advento da eritromicina em 1950, década de 50. Alguns exemplos principais na nossa prática: leucomicina, tilosina, tilmicosina, azitromicina, que é restrita à utilização em medicina humana, claritromicina, oleandomicina, espiramicina, eritromicina, aivilosina, né, que é um tartarato de acetil isovaleril-tilosina, que são, dentro da nossa prática, em termos de medicação em suínos, nós podemos especificar leucomicina, tilosina, tilmicosina, aivilosina, eritromicina em menos intensidade, espiramicina também, como sendo produtos, medicamentos, drogas disponíveis para a terapêutica na produção de suínos. Bloqueiam translocação dos aminoácidos na subunidade 50S, como nós mostramos anteriormente. Vantagens terapêuticas: ampla distribuição tecidual, meia-vida prolongada, elevada concentração em células mononucleares e macrófagos em sítios de ação. Isso na terapêutica de doenças respiratórias é particularmente importante. Espectro de ação, boas possibilidades de associação com outras drogas que agem na subunidade 30S, como nós citamos também. Então, é uma categoria, uma família particularmente interessante de antibióticos, de antimicrobianos para a prática clínica em suínos, né?